Muito bem, Dr. Roberto Lucato, amigos do Segundo Esportiva, telespectadores. Estamos aqui em Iracemápolis, na querida Iracemápolis. Hoje viemos fazer uma entrevista especial com um jogador, um grande jogador do futebol brasileiro, que atuou por alguns anos no São Paulo, ganhou tudo pelo tricolor paulista. Depois foi jogar no Real Madrid, jogou ao lado de grandes craques como Ronaldo, Zidane, entre outros. Teve brilhante passagem também pela seleção brasileira, onde disputou a Copa das Confederações como titular, ganhou, conquistou o título da Copa das Confederações e teve a oportunidade também de disputar uma Copa do Mundo em 2006, aliás, na Alemanha. Jogou 2 jogos, um como titular, o outro entrando no segundo tempo. Nós estamos aqui então, vamos conversar um pouquinho com o Cicinho, o moço lá de Pradópolis, que hoje dá o ar da graça aqui em Iracemápolis. Tudo bem, Cicinho? Prazer ter você no nosso programa. Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu. Nossa, gostei da... Você fez um levantamento da minha vida aí, que bacana ouvir, legal. Não, mas é um prazer estar falando com vocês, estou aqui nessa cidade abençoada e vamos bater um papo bacana. Legal. Queria começar falando um pouquinho, você se destacou no Botafogo de Ribeirão, né? No Botafogo de Ribeirão Preto. Depois logo chamou a atenção do Atlético Mineiro e depois chegou ao São Paulo, que foi onde a sua carreira deu uma decolada no ano de 2004 e em 2005 você ganhou tudo com o São Paulo, desde o Campeonato Paulista até o Mundial no Japão. Conta pra gente um pouquinho dessa sua passagem pelo Tricolor e se o Tricolor é aquele clube que ainda mora no seu coração. Ah, sem sombra de dúvida. Eu tive a felicidade, né, de começar num clube tricolor como o Botafogo de Ribeirão Preto e depois 3 anos sendo lapidado no Atlético Mineiro. Quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei sob muita pressão. Depois que o Cafu saiu, não teve outro lateral direito, isso era o que se falava, apesar de ter passado o Gabriel, o Belletti e entre outros. Mas eu fui muito feliz na minha passagem no São Paulo e graças a Deus eu consegui conquistar títulos. Então, o título mais importante, que era Mundial, que era Libertadores, eu tive esse privilégio. Então, o São Paulo, de lá para cá, conquistou vários títulos. Mas esses 2, que é o que a torcida gosta, que é o que a nação são paulina é apaixonada, não se conquistou mais. Então, os jogadores vão se conviver com muita cobrança. E é o clube do meu coração, o clube que eu sou apaixonado, é o clube que eu torço, dá uma saudade imensa. Pelo São Paulo, o seu gol mais importante foi aquele contra o Palmeiras na Libertadores, aliás, um golaço, né? Sem sombra de dúvida. Aquilo ali, e até o Rogério deu entrevista depois, quando nós conquistamos a vaga para a final, ele falou, olha, dificilmente nós vamos perder o título desse ano, porque ganhar no Parque Antártica de 1-0 do Palmeiras com gol de esquerda do Cicinho, então é que o título é praticamente nosso. Então gerou até assim, uma brincadeira, mas sem sombra de dúvida foi um gol que é memorável para mim, um gol que eu tenho guardado e que, graças a Deus, nos deu o pontapé inicial ali para a gente conquistar o título. Bacana. E depois desse ano meteórico com o São Paulo, né, em 2005, você acaba sendo contratado pelo Real Madrid. Um time galáctico, né, como é conhecido o Real Madrid, um dos maiores do mundo, um dos mais ricos do mundo. E ainda na época, claro que já deixando um pouquinho aquela equipe de galácticos com David Beckham, Zidane, Ronaldo, mas ainda você conseguiu pegar ainda um finalzinho desses jogadores, né, no Real Madrid. Conta pra gente essa passagem sua pela Europa, que você começa muito bem no Real Madrid, né, se destacando, sendo titular da equipe, até ganhando a posição do Michel Salgado, né, que era um cara muito respeitado na lateral direita do Real Madrid. E depois também você acaba se transferindo para Roma. Conta um pouquinho dessa passagem na Europa, como que tudo isso aconteceu. Olha, eu fui contratado como galáctico, então essa é uma história boa para se contar, vou contar para o resto da minha vida. Então eu fiz parte dos galácticos, não vão existir outros. Então foi naquela época, Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, eu, Robinho, Júlio Batista, então Zidane, então foi maravilhoso, foi uma experiência muito bacana. E eu sempre tenho falado para as pessoas que eu me preparei para conquistar tudo isso, mas infelizmente eu não me preparei para quando eu chegasse lá. Então quando eu cheguei ali no Real Madrid, eu cheguei nesse status muito grande, consegui a titularidade, consegui conquistar título. O primeiro ano eu fui vice-campeão, o segundo ano eu fui campeão do Campeonato Espanhol.
E aí eu tive essa ilusão de ir para Roma, no momento que eu estava muito bem no Real Madrid. E na Roma também fui muito feliz. Foram 5 anos, eu agradeço a oportunidade de ter jogado ali. Mas, como eu falei, o não ter me preparado para quando eu chegasse ao topo da carreira, isso me acarretou muitos problemas. Então tive muitos problemas extracampos, que todos sabem, problema com bebidas, problema com farras, problema com administrações. E isso me rendeu o quê? Me rendeu contusões, me rendeu desconfiança por parte de treinadores. E infelizmente isso aconteceu. Mas eu vivi e hoje eu creio que eu tenho que usar isso para dar testemunho para as pessoas que estão começando e até as pessoas que estão já chegando nesse topo aí, para que elas não venham se iludir, porque o sucesso, do mesmo jeito que vem, ele vai. O lado B do futebol é muito complicado, se sim. É um lado obscuro, é um lado muito ingrato até com o jogador? Não, não é ingrato, porque cada um colhe aquilo que planta. Então as coisas estão aí abertas para quem quer. Então, se existirem princípios, que nem eu vivo princípios da palavra de Deus. E esses princípios da palavra de Deus fazem com que eu pense não somente em mim, mas pense no próximo. Então, imagine, eu penso hoje o quê? Imagine se todo o dinheiro que eu gastei com bebida, com farras, com roupas, se eu tivesse gastado com trabalhos, digamos assim, com trabalhos com crianças carentes, ajudando o próximo. Então eu teria vivido de uma melhor maneira. Então eu teria empregado meu dinheiro com coisas mais edificantes. E isso que é o arrependimento que eu tenho. Ter gastado muito comigo e pensado pouco no próximo. Seleção brasileira, né? No meio desse tumulto, vamos dizer assim, de Galáctico, jogador importante do Real Madrid, com muito status, teve a convocação, né? Primeiro para a Copa das Confederações, que você acabou sendo titular. Alguns jogadores, né? Alguns importantes jogadores não foram convocados para aquela competição. E você teve a oportunidade de jogar, você, Robinho, né? O Ronaldinho comandando aquela equipe também, com Adriano, Kaká. E acabou que uma goleada contra a Argentina, o Brasil conquistou um título importante também. E depois teve a Copa do Mundo, onde você também pôde atuar. Era sempre uma peça muito usada pelo Parreira na época. Conta pra gente essa passagem sua na seleção brasileira e o porquê que você acha que não conseguiu dar continuidade depois da Copa do Mundo. Olha, eu, na verdade, a Copa do Mundo eu conquistei a minha, digamos assim, a minha convocação para a Copa do Mundo na Copa das Confederações. Então ali foi a peça-chave, ele estava muito centrado, muito focado no profissionalismo. E depois que acabou a Copa das Confederações, em 2006 eu recebi essa convocação para a Copa do Mundo, foi aonde eu cheguei ao topo. Igual eu te falei, eu me preparei para chegar no Real Madrid, que era a melhor equipe do mundo, me preparei para chegar na seleção brasileira, que era e é a maior seleção do mundo, onde todos os jogadores almejam jogar, os brasileiros, óbvio. Mas o sucesso, quando eu atingi ele, eu já não soube mais o que fazer. Então o maior culpado foi eu. Eu preferi outro estilo de vida. Eu preferi abrir mão do profissionalismo e viver uma vida de ilusão. Vida de que o dinheiro pode tudo, o dinheiro ia comprar titularidade, o dinheiro ia me colocar nos maiores clubes. E não é dessa maneira. Como eu falei, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com certeza as coisas teriam acontecido de outra maneira. Mas arrependimento? Tenho muitos. Mas eu vivi. E como eu falei, hoje eu tenho que dar testemunho do que vale a pena e do que não vale.